Idoso em Foco. A experiência de quem já atingiu a maturidade em um bate-papo descontraído sobre a vida e as questões do cotidiano. Olá, eu sou Diva Pérez. Eu sou Beatriz Pereira e começa agora o Idoso em Foco. Beatriz, você sabia que dados da Pesquisa Nacional da Saúde de 2019 mostram que quase metade da população com deficiência é idosa? Isso significa que 1 a cada 4 idosos possuem algum tipo de deficiência. É verdade, Diva. O Relatório Mundial sobre Deficiência da OMS, produzido em 2012, aponta que a incidência de deficiências na população será cada vez maior, justamente por conta do envelhecimento populacional. Por isso, o episódio de hoje vai falar sobre envelhecimento e deficiência. Mas primeiro, precisamos definir o que significa conceitualmente ser uma pessoa deficiente. Segundo a ONU, pessoas com deficiência são aquelas que possuem algum impedimento físico, mental, intelectual ou sensorial. Esses impedimentos podem impactar, na maioria das vezes, a participação plena e efetiva na vida em sociedade. Com o avanço da medicina, dos medicamentos e, por consequência, da expectativa de vida, a população está em processo de envelhecimento. Cada vez mais, o nosso país possui mais idosos e idosos mais velhos. Esses idosos, cada vez mais velhos, Beatriz, tendem a desenvolver mais deficiências ao longo dos anos. É muito influenciado até mesmo pelo estilo de vida que vivemos hoje em dia, com pouca atividade física e muitos alimentos ultraprocessados. As consequências desses hábitos já estão sendo sentidas. Apesar disso, a década de 2021 a 2030 foi declarada pela OMS como a década do envelhecimento saudável. Uma decisão pautada no pressuposto de que esse cenário de envelhecimento global traz impactos em todas as áreas de políticas e serviços. Portanto, demanda ações intersetoriais para garantir um envelhecimento de fato saudável para toda a população. Conversamos com a doutora Flávia Lopes, médica geriatra do Núcleo de Atenção ao Idoso do Hospital Universitário Pedro Ernesto. Para o indivíduo envelhecer de forma saudável, ele precisa de buscar algumas questões. Não tem como não envelhecer, todos nós vamos envelhecer. Importante salientar que envelhecimento bem-sucedido não é falta de doenças, não é falta de patologias, é o indivíduo envelhecer bem dentro daquelas condições de saúde que ele tem. É interessante pensar, Diva, como podemos envelhecer de forma saudável num país que ainda traz muitas barreiras para a população com deficiência. A acessibilidade ainda é um tema pouco discutido. Dados da pesquisa do Sistema Nacional de Informações e Indicadores Culturais revelam que apenas 3% das diretorias de assistência e desenvolvimento social de Campinas possuem elevador, pontos de ônibus acessível ou plataforma elevatória. Essa é uma realidade muito triste que afeta todo o Brasil, Beatriz. São itens básicos que garantem a sociabilidade das pessoas com deficiência, que são ignorados na arquitetura e nos sistemas na grande maioria dos estabelecimentos. Mas, Diva, é importante lembrarmos que existem leis que protegem essa parcela da população. É o conjunto de artigos da Lei Orgânica de Assistência Social. A professora Rosângela Zagaglia, doutora em Ciências Jurídicas e especialista em Direito Civil, conta pra gente como é o processo de denúncia de qualquer tipo de discriminação com idosos e deficientes. Isso vai estar mais ligado ao Conselho do Idoso, o Conselho Estadual do Idoso. Ele pode fazer uma petição, uma declaração de que isso é insuportável, porque nós temos o Estado e o município. Dependendo da estrutura, se é o município, tem que sair do Conselho Estadual para demonstrar para o Conselho Municipal para que faça, porque tem a ver com a Prefeitura.
E o outro lado fica só com o Conselho Estadual disso, que tem um grupo de pessoas que fazem parte do conselho, votam sobre isso, essa coisa toda, vão acionar a secretaria responsável por isso, mas tem que fazer. Parte do nosso dever como cidadãos é zelar pelo cumprimento das normas e leis brasileiras. Por isso, vamos fazer a nossa parte. Isso mesmo, Diva. E ainda tem mais. Sejamos parte da mudança que a nossa cidade e o nosso país precisa. Aos poucos, com alegria, atividades e distrações, podemos até mesmo ajudar os idosos que possuem algum tipo de deficiência a viver uma vida mais ativa e feliz. Ah, Beatriz, isso é tão importante. Conversamos também com a Jurema Oliveira, de 75 anos, aluna de italiano da Universidade Aberta da Terceira Idade. A dona Jurema foi diagnosticada com câncer há 4 anos e, por conta da doença, sofre hoje em dia com algumas deficiências, mas nem por isso ela deixa de manter a mente e o corpo ativos. Essa força, essa energia para viver, essa alegria que eu sempre tive, mas que a doença não foi capaz de me arrancar do peito, viu? Que inspiração, não é mesmo, Beatriz? Sigamos, então, o exemplo da Jurema, caminhando com alegria e motivação, mesmo nos momentos mais difíceis, não esquecendo dos nossos direitos como cidadãos e lutando para fazer valer a tão sonhada década do envelhecimento saudável. Mas, Beatriz, o nosso programa chegou ao fim e foi um prazer imenso bater esse papo com você. O prazer foi todo meu, Diva. E aos nossos ouvintes, muito obrigada pela audiência e até o próximo Idoso em Foco. Idoso em Foco. Produção Rádio UERJ. Realização Centro de Tecnologia Educacional CTE.